Olá galera do canal Granja Mascarenhas, tudo bem? Galera, mais um vídeo pra vocês. Nesse vídeo vou mostrar algumas visitas indesejadas aqui na granja. Alguns predadores letais, mas graças a Deus não deram prejuízos. Também vou falar do resultado da incubação dos ovos das suras e as ameraucanas, né? E falar das aves aqui em geral, beleza? Se gostarem do vídeo e quiserem ver mais como esse, deixem sua curtida, inscrevam-se no canal e ativem as notificações para continuar recebendo conteúdo e ajudar o canal a crescer. Vamos ao vídeo. Então galera, esse final de semana a coisa tava feia aqui na granja, né? Primeiro eu cheguei para alimentar as aves, depois fui molhar umas plantas e a água tava imunda. Eu estranhei, né? Quando reparei direito, um saruê dentro, morto. Tava um fedor, meu amigo. Imagina aí, suco de gambá. Esse aí provavelmente foi beber água e se afogou. Não tinha como sair, né? A caixa tava com água lá embaixo, abaixo do meio. Então esse aí cavou a própria cova. O saruê, como a gente chama aqui, ele é o predador mais letal que tem numa criação de galinhas. Quando dá numa baia de pintinhos, ele não deixa um, né? Há maneiras de evitá-lo, né? Cercando o pinteiro com uma tela bem fina, para que ele não possa entrar. Já fazia um tempo que não aparecia saruê aqui, mas este ano está bem seco, né? Eu acho que há uma escassez de água aí na caatinga, alimento também, por isso ele começa a rondar aí os arredores aqui da rua, né? Logo depois de jogar o saruê fora, derramar água, fui alimentar um galo e olha o que tava no arame. Uma baita de uma jiboia, hein? Tomei um susto danado. Ela tava dormindo, se estava atrás de uma galinha eu não sei, né? Mas tava dando uma descansada. A última vez que apareceu uma jiboia aqui, ela matou 5 franguinhas Isa Brown. Comeu 2 e 3 estavam mortas do lado dela. Então é um predador que não dá mole também. Mas essa aí eu futuquei. Ela entrou nas telhas, depois subiu na árvore. E aí eu continuei infernizando ela até ela pegar o beco. Segui ela aí por dentro do piquete, né? As galinhas curiosas vieram olhar o que era e eu deixei ela seguir. Foi-se embora. Uma jiboia bem grande mesmo, com mais ou menos 1,5 m, uma bicha criada. Falando com meu irmão, ele disse que eu tinha que colocar dentro de um balde e jogar ela bem longe, mas imagina o trabalho que ia dar. Então eu só perturbei ela para ela sair e acompanhei até ela sair na cerca e larguei quieta. E ainda tinha um carcará fazendo uma ronda aqui por cima. Esse final de semana a bruxa estava solta, viu? Falando da incubação dos ovos das suras e das ameraucanas, o resultado foi muito ruim. Só eclodiu um pintinho dos 4 ovos que ficaram. Os outros acabaram morrendo dentro dos ovos, sendo que um ainda chegou a piar, né? Os outros 2 morreram mais precocemente. É um baita prejuízo deixar a galinha só com um pintinho, mas não há o que fazer. Vocês podem ver, ele aparenta ter barba, mas as pernas são claras, né? Não são escuras como as dos pais. Esse plantel de suras e ameraucanas tá complicado, né? A produção muito ruim. Apesar de que algumas ameraucanas estão mudando as penas,
finalizando a muda de penas, uma muda bem tardia. E elas até que põem bem, mas as suras, a produção é muito fraca. Na verdade está muito fraca, né? Outro tempo aí elas produziam mais. Eu vou fazer mais uma incubação dos ovos delas. E se o resultado for ruim novamente, aí eu vou descartar essas aves. Será o fim das suras aqui na granja, porque aves pouco produtivas até que vai, mas de péssima reprodução aí não dá, né? Bom, eu consegui arrumar a chocadeira. Chegou o termostato novo, coloquei. Tive que fazer umas gambiarras no sistema de ventilação, mas medi a temperatura e tá ok. Agora eu já estou juntando os ovos. Já tenho quase todos os ovos para incubação. Vou incubar cerca de 36 ovos. Só das polacas com os galos de raça, né? Com o Plymouth, com o Rhode e com o New Hampshire. Ainda farei uma seleção nos ovos. Vou excluir os ovos mais compridos, né? E os que são mais leves. E é claro, observar se tem algum ovo trincado ou coisa assim. A produção de ovos dessas galinhas que estou selecionando os ovos está muito boa. Por isso, deu para juntar os ovos em pouco espaço de tempo, o que é essencial para uma boa taxa de eclosão. Então fiquem ligados que logo teremos mais vídeos falando sobre esta incubação. Valeu? Vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um abraço a todos e fiquem com Deus. Tchau!